8h41. A gente retomou o contato com a doutora Marina Aze, que é cirurgiã de cabeça e pescoço do Hospital Brasília, para bater um papo conosco sobre a campanha Julho Verde. Doutora Marina, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Ariane. Obrigada. Obrigada, senhora, pela participação. Vamos lá, então. A gente deu uma pincelada aqui, mas do que se trata e qual que é o objetivo, então, da campanha Julho Verde? A campanha Julho Verde, ela tem como objetivo conscientizar a população sobre o câncer de cabeça e pescoço, com o intuito de fornecer informações para prevenção e para que as pessoas busquem também a avaliação médica mais precoce. Doutora, esses números são assustadores, né, do Instituto Nacional do Câncer, mostram que devem ser diagnosticados mais de 50 mil novos casos por ano até 2025. Como que a gente pode prevenir esse tipo de câncer? Sim. Os cânceres de cabeça e pescoço acontecem nessa região anatômica, né? Por exemplo, a boca, língua, faringe, a glândula tireoide, e eles têm comportamento diferente no homem e na mulher, né? Com relação ao homem, o câncer mais comum é o câncer que acontece na cavidade oral. E os principais fatores de risco são o tabagismo e o etilismo. Então, a incorporação desses hábitos no dia a dia é que são os principais causadores do surgimento desse tipo de câncer. Habitualmente, esse câncer surge como uma ferida que vai aumentando de tamanho progressivamente, causa dor, começa a provocar alterações na alimentação, na mastigação, na deglutição. E é um tumor que cresce rapidamente. Então, é muito importante que as pessoas sejam alertadas em relação ao surgimento dessas feridas que não cicatrizam em até 2 semanas. Esse é um sinal de alerta e que deve fazer com que as pessoas busquem uma avaliação especializada para que seja feito o diagnóstico e iniciado o tratamento. Já nas mulheres, o principal tipo de câncer de cabeça e pescoço é o câncer de tireoide, que habitualmente é um câncer com poucos sintomas ou quase nenhum. Habitualmente, essas mulheres fazem o diagnóstico depois da realização de exames de rotina, habitualmente uma ultrassonografia da glândula tireoide, que vai identificar a existência de um nódulo e a partir do resultado desse exame é que a mulher vai ser orientada a fazer a investigação desse nódulo. Muito bem, doutora. E quais médicos devem ser procurados nos 2 casos de início, para uma análise inicial? Seria um endócrino? Com relação ao câncer de cabeça e pescoço relacionado à cavidade oral, que é mais frequente no homem, habitualmente os pacientes podem buscar diretamente o cirurgião de cabeça e pescoço. Se não conseguir fazer essa avaliação inicial diretamente com o cirurgião de cabeça e pescoço, habitualmente essas pessoas procuram um otorrinolaringologista. Mas é importante que o otorrinolaringologista referencie para o cirurgião de cabeça e pescoço, porque é necessário que seja feita uma biópsia, a retirada de um fragmentozinho da lesão para que seja feito o diagnóstico. Com relação à existência do nódulo tiroidiano, habitualmente essas mulheres vão buscar uma avaliação com o endocrinologista. Também podem buscar avaliação diretamente com o cirurgião de cabeça e pescoço. Doutora, essa incidência maior nos homens é porque os homens costumam beber e fumar mais que as mulheres, ou não tem essa relação? Tem essa relação, sim. E essa pergunta é muito importante. Realmente, o câncer de cavidade oral é mais frequente no homem, exatamente por causa do fumo, do cigarro e do etilismo. E é muito importante destacar também que a associação desses fatores, desses 2 fatores, eles se multiplicam como fator de risco. Então, isso é muito importante. E um outro conceito importante também é o tempo de exposição a esses agentes e a quantidade de cigarros fumados durante o dia e também a ingesta de bebida alcoólica. Um outro fator muito relevante também é a infecção pelo vírus HPV. E o que se observa é o surgimento desse câncer de cabeça e pescoço, mas na região da garganta, né, que nós chamamos de orofaringe, que é a área da amígdala, em pessoas mais jovens e que não fumam nem bebem tanto, ou seja, não tem esses 2 fatores de risco como o principal causador, e sim o vírus HPV. E doutora, quais que são as chances de cura, em geral, quando a gente fala do câncer de cabeça e pescoço? E já ali essa pergunta com uma outra, quais são os principais tratamentos? Em regra, são tratamentos cirúrgicos que precisam depois, talvez, de uma quimioterapia, de uma radioterapia?
Certo, Ariane, essa pergunta é muito importante. Quando nós falamos no tratamento de um câncer, o tempo e o momento do diagnóstico é muito importante. Quando é feito um diagnóstico inicial, ou seja, a doença bem no início, um tumor menor, as chances de cura se elevam muito. Elas chegam até 90% ou mais. E é importante saber o tipo de câncer, porque o comportamento deles é diferente. Esse câncer que eu expliquei relacionado à cavidade oral, que é mais frequente no homem, é um câncer mais agressivo, ou seja, ele evolui mais rapidamente. Então, é uma doença que nós chamamos de tempo sensível. Quanto antes é feito o diagnóstico, iniciado o tratamento, melhor é o prognóstico. Habitualmente, o tratamento é pautado na realização de uma cirurgia e, a depender das características da doença, pode ser que seja necessário colocar outros tratamentos associados, ou seja, associar, que pode ser a radioterapia ou a radioterapia e a quimioterapia. Já no câncer de tireoide, o tratamento também é cirúrgico e as taxas de cura são excelentes. A grande maioria dos pacientes vão ficar curadas. O tratamento também é pautado na cirurgia e, em algumas situações, é necessário lançar mão do iodo radioativo, que é um tratamento complementar à cirurgia. Então, em todas as possibilidades, é melhor procurar o médico e o quanto antes e iniciar esse tratamento, né, doutora? Muitas vezes as pessoas têm medo e assusta mesmo. Essa palavra câncer, ela é assustadora e vai ficando, infelizmente, cada vez mais frequente. A gente vai conhecendo cada vez mais gente no nosso círculo social que pega a doença, que contrai a doença, mas é importante a gente não ter esse medo e procurar sempre esse auxílio médico, né, doutora? Sim, Diego, isso é uma coisa muito importante. Muitas pessoas têm o receio e medo de procurar a avaliação médica e de ter o diagnóstico, mas quanto antes buscar essa avaliação, melhor. E eu sempre falo isso com os pacientes. Ao menor sinal de alerta, é preferível procurar um profissional especializado e fazer uma avaliação, para não deixar passar essa oportunidade de diagnóstico. E alguns dos sinais que são muito importantes, sinais e sintomas, como eu citei anteriormente, são essas feridas na boca que não cicatrizam em até 2 semanas. Então, é muito importante que as pessoas tenham o hábito de olhar a boca ao fazer a higiene, a escovação dentária, avaliar se tem alguma feridinha, se tem alguma área que não cicatriza, dolorosa. Uma outra queixa que as pessoas devem ficar atentas é a rouquidão persistente, que dura mais de 2 semanas. Também é um sinal de alerta para que se busque uma avaliação especializada, né? E um outro sinal para as mulheres seria um aumento de volume na região do pescoço, né? Um aumento de volume na área anterior do pescoço, que é onde está localizada a glândula tireoide. Em algumas situações, algumas pessoas podem apresentar alguns carocinhos na parte lateral do pescoço, que vão aumentando de tamanho progressivamente. Esse também é um sinal de alerta para buscar avaliação médica. Muito bem, essa foi a doutora Mariana Aze, cirurgiã de cabeça e pescoço do Hospital Brasília. Doutora Marina, perdão, doutora, errei o seu nome aqui. Muito obrigado pela sua participação. Volte sempre à Nova Brasil FM. Obrigado pelos esclarecimentos. Muito obrigada, Diego e Ariane.